Meus amados, começamos hoje o nosso curso de aromaterapia metafísica. Primeiramente, eu acho importante nós estarmos falando sobre o conceito de metafísica. Eu sou o professor Hernani, sou terapeuta holístico, Reiki Master em diversos segmentos de Reiki, trabalho com radiestesia, com medicina chinesa, acupuntura, moxa terapia, ventosa terapia, shiatsu, massagem, alinhamento de coluna. Também trabalho na parte da saúde mental como psicanalista e tenho outras formações na área da educação, a qual exerço a profissão também de educador. Então, eu trabalho com dois tipos de... Hoje em dia eu trabalho com a aromaterapia metafísica, mas a minha formação inicial na parte da aromaterapia foi na aromaterapia clássica. Depois a gente vai seguindo outros caminhos, né? Aquilo que se ajusta mais à nossa necessidade, à necessidade da nossa clientela, dos nossos pacientes, enfim. O que eu posso dizer é o seguinte, a palavra metafísica, ela vem do grego antigo, quer dizer, além de tudo, ou seja, depois da matéria, depois da natureza física propriamente dizendo. Então, ela durante muito tempo foi uma das disciplinas fundamentais da filosofia grega. E aí, por metafísica, você pode entender uma série de sistemas. Eles tratam é um ramo que trata de problemas centrais da filosofia teórica, com uma tentativa talvez de descrever esses próprios fundamentos, as condições, as leis cósmicas, a estrutura básica, a força do pensamento, a causa e o efeito, a questão de ação e reação, que força é essa que rege o universo. Daí cai numa coisa chamada ontologia, que é a investigação sobre as categorias básicas do ser. O que é o ser? Como o ser se relaciona com os outros seres. E o que é um ser? Então é a questão, né, já cai na cosmologia, na questão da cosmoética, do estudo da totalidade, que quando vê está caindo na filosofia holística. Então, a metafísica sempre questionou isso. Há um sentido, um fundamento para a existência do mundo? A organização do mundo é necessariamente essa que nós deparamos ou seriam possíveis outros mundos ou outras organizações? Existe um Deus, é possível conhecê-lo, manifestá-lo, acessá-lo, incorporá-lo? E o espírito? O que há de essencial e diferencial e comum entre mente, matéria e espírito? O que é o livre-arbítrio? Por que as coisas estão em permanente mudança? E o que está por trás dessas mudanças? Será que muda mesmo ou é uma questão de ilusão de ótica? Ou ilusão de ótica consciencial? Porque de repente a consciência pode ser uma energia material ou não. Há um ramo que diz que não, outro ramo que diz que talvez. Então a metafísica, ela vem tratar todas essas questões. Hoje em dia deduz por metafísico tudo aquilo que trata a transcendência, tudo que passa para além do físico. Então, ao tratar de aromaterapia metafísica, você está falando de uma aromaterapia transcendencial, que trata o corpo, que trata a mente, que trata as emoções, que trata o espírito. É bem por aí. Entendeu? Tem um livro do Aristóteles chamado Metafísica, de 14 volumes. Tinha mais, mas aí teve, ao longo de guerras e uma série de coisas, foge com os livros para cá, queima a biblioteca para lá. Os árabes conseguiram salvar as obras do Aristóteles e restou 14 fascículos. E aí, dessa salvação dos 14 fascículos, deu para ter uma ideia do que alguns gregos consideravam como metafísica. Alguns gregos, aí um rapaz se dizia estudioso do Aristóteles, isso já no século I depois de Cristo, praticamente um contemporâneo de Cristo e de Paulo de Tarso,
se tornou, na época, um especialista em Aristóteles. E aí ele que definiu essa questão mais propriamente de que a metafísica é o que vem após a física, o imaterial, né? Não necessariamente o espiritual, viu, gente? Nem tudo que é metafísica é espiritual. Metafísico está mais voltado à questão daquilo que a física convencional não explica. Seria o que nós podemos chamar de uma física quântica. Resumindo, em outros termos, é isso aí, né? Chamou muita atenção também de John Locke, do tempo da filosofia racionalista, né, dos iluministas. Chamou muita atenção de Immanuel Kant. Chamou muita atenção daqueles camaradas lá, porque era uma coisa que interessava, transcendia, né? Esses homens, eles eram muito inquietos. E aí a aromaterapia metafísica, ela vai dar um suporte para trabalhar essa questão holística. Como assim holística, Hernani? A palavra holístico vem do termo holismo, holos, do grego, né? A ideia de que as propriedades de um sistema, as partes de um sistema, não podem ser explicadas separadamente, que tudo está interligado. O princípio geral do holismo, que mais uma vez entra aí Aristóteles, lá no livro Metafísica, é de que o todo é maior do que a simples soma de todas as suas partes. Ou seja, você somando tudo, ainda assim não corresponde ao todo, porque há um todo que é invisível, que você não vê, que entra a questão do vácuo, onde habita uma série de energias de antimatéria, tal. Ele já pressentia isso. Mas enfim, holístico, o que é uma terapia holística? É uma terapia que trata corpo, espírito, mente e emoções. E isso aí. Então, a metafísica e holística é a mesma coisa? Não, mas uma tem a ver com a outra. A metafísica está mais para o lado das partículas subatômicas, tudo aquilo que é energia não material, mas existe e influencia o todo. E holístico quer dizer tudo está interligado. Você não trata da pessoa separadamente. Quando você vai tratar de um paciente, você não trata só dele ou só da doença, você trata as duas coisas, ele e a doença. Porque a doença, na verdade, não existe, né? Vocês sabem que a doença, na verdade, ela não existe. Bom, outra coisa muito interessante que o terapeuta precisa saber é um negócio chamado noética. Noética quer dizer mente, né? A noética também era estudada na filosofia, não tem nada a ver com Noé, viu? Nada a ver com Noé, da Arca de Noé lá, até porque o Noé não existiu, era só um personagem mítico. Assim como os personagens aí, Bentinho, Capitu, do livro de Bentinho e Capitu, do Machado de Assis, que eram personagens. Noé foi só um personagem, não existiu dilúvio, não existiu nada disso. E então aqui nós estamos falando de noética, que não tem nada a ver com aquele Noé lá da Bíblia. A noética também vem do grego nous, quer dizer mente. É um ramo da filosofia que estuda os fenômenos subjetivos. Consciência, mente, espírito, vida. A questão de você conseguir alterar a realidade através da mente, que é o que os budistas fazem muito, né? Estão disciplinar a sua mente. E no Ocidente, vamos cair para o lado do Ocidente, a noética ela foi fortemente influenciada por teorias de filósofos da Grécia, mas ela não é uma propriedade da Grécia, não. Os orientais já estudavam muito a noética, por conta dessa questão de se aprofundarem muito na questão da mente, da alma racional, da inteligência. Se tinha inteligência na alma, essa inteligência vai parar onde? Descobriram a questão da consciência, né? O ato de você pensar por si só, de pensamentos que visitam a sua mente que não são seus, da compreensão global das coisas, dos insights completos e instantâneos sobre questões articuladas ou não pela linguagem, a questão da intuição. Então, tudo isso a questão da dianoia. Já ouviu falar dianoia? Dianoia é aquele diálogo que existe dentro da cabeça da pessoa que, de repente, quando ele vê,
traz uma resposta, como se tivesse pessoas conversando dentro da cabeça da pessoa e eles chegam a uma conclusão e de repente essa conclusão é, vira uma ideia dentro da sua cabeça. Dianoia é o nome da. Não é interessante? Interessantíssimo, né? E onde os gregos antigos, Aristóteles inclusive dizia, né, que existe uma biblioteca dentro da cabeça da pessoa. Você só precisa deixar sua alma ler. Muito interessante, muito interessante. Então é isso. Eu acho que a princípio, né, a gente já consegue ter uma ideia aí de qual o destino aí do nosso curso, né? É um curso bem voltado mesmo à questão das energias e do imaterial. Então, no próximo bloco, nós vamos falar aí sobre a história da aromaterapia, ok?